Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Olé Open Bar, o podcast oficial do Olé do Brasil. Hoje um episódio mais do que especial, porque a gente recebe um monstro da comunicação esportiva do Brasil. Jean Oddi, é uma honra ter você com a gente, tudo bem? Tudo bom, Álvaro? Legal, um prazer para mim estar aqui também. Eu tava contando para vocês, né, o quanto eu gosto do trabalho do Olé do Brasil, que eu acho que faz um trabalho divertidíssimo, cara, eu me divirto, eu acho que é a zoeira no nível certo, feita no lugar certo, porque infelizmente a gente tem hoje muita zoeira em lugares que não são os devidos, né, mas enfim, legal poder bater esse papo aqui com vocês e vamos nessa. Show de bola, não preciso nem dizer que o papo vai ser sensacional, então já aproveita, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha com a galera, ajuda a gente a produzir esse conteúdo de qualidade. Mais uma vez eu tô acompanhado aqui com os monstros do Olé do Brasil, Dan Marques, o Serginho estão aqui comigo em São Paulo, o Luizão lá no sul do país, nosso correspondente em Porto Alegre. Vamos começar a resenha, mas antes tem recadinho do Serginho. Aquele grande recadinho, né, Álvaro? Que finalmente a gente tá podendo dar esse recadinho com muita alegria, né? Que é o recadinho do nosso patrocinador, que o nosso Olé Open Bar agora é patrocinado pela KTO, né? Então, para quem gosta de fazer aquela apostinha, para quem gosta de dar aquela brincada na internet, acessa aí kto.com, vai lá, chama a turma no chat, usa o nosso cupom, que é o cupom OLÉ, que aí você vai ter 20% de bônus aí no seu primeiro depósito, né? Ou seja, se depositou, vamos lá, R$100, você vai ter mais R$20 para poder fazer as suas apostas, para poder brincar, para poder usar o Aviator, né? É muito legal. Então, é isso aí, kto.com, tá com a gente aí, ó, o Dan tá vestido de KTO, o Luiz vestido de KTO, tamo aí, todo mundo acessa aí, kto.com e vamos, que agora é muita conversa com o Jean. Jean, vamos lá, teve revista imprensa, você foi repórter da Placar, teve portal IG, depois você volta para a reestruturação da Placar, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância da revista na sua caminhada, foi uma grande escola para você? Foi, cara, foi. Na verdade, assim, né, eu tenho 48 anos, né, já sou mais velho e na minha geração, pra galera da minha idade, a Placar era o que de mais legal existia, né, do ponto de vista da cobertura jornalística, da imprensa jornalística. Eu esperava toda terça-feira para ir de bicicleta na banca comprar a Placar, né, publicava escudinho de futebol de botão, a Placar publicava os endereços dos times europeus para que a gente pudesse escrever para os times e aí receber uns adesivos, uns broches e tal. Era um negócio muito legal, cara. A Placar fazia parte da minha vida e poder trabalhar na Placar, aí depois já mais velho, né? Ainda moleque, mas já mais velho, foi legal pra caramba. Eu acho que o trabalho numa revista impressa é um negócio que hoje talvez nem passe muito pela cabeça das pessoas, porque praticamente você não tem mais revista. Mas é um trabalho muito legal, porque é um trabalho que te permite um tempo de apuração que você não tem em nenhum outro lugar, né? Um tempo de pensar as coisas para fazer da melhor maneira que você deseja fazer. Então, foi sem dúvida nenhuma uma grande escola. E curiosamente eu saí de lá para a montagem do portal IG, que na época era o portal que fazia conteúdo para a internet exclusivamente e só ele fazia, porque o que existia naquela época era o UOL, que reproduzia conteúdo da Folha de São Paulo ou da Editora Abril. E o IG não. O IG se propôs a produzir conteúdo para a internet. Hoje parece uma loucura, a molecada ouvindo isso deve falar, porra, como assim? Né? O conteúdo ele é produzido para a internet. Não, naquela época era um conteúdo replicado. E foi muito legal também poder fazer isso, participar desse processo, né? E aí muda completamente a lógica de produção, porque ao contrário da revista onde você tem todo o tempo do mundo, na internet, acho que todos sabemos, a informação é real, o tempo é real, ainda só perde para a rádio, mas de qualquer maneira é um negócio que mudou completamente essa lógica e foram escolas muito legais. Depois fui parar na televisão, que é um negócio que eu nem curtia muito. Hoje aí, na tua opinião, qual o tamanho da falta que faz esse tipo de conteúdo que a Placar trazia e que hoje a gente não tem mais? Pois é, eu acho assim, cara, você tem plataformas para publicar esse conteúdo, né? Você teria onde fazer isso. O problema é que hoje em dia, e aí eu acho que isso tem muito a ver com o Brasil, infelizmente, com uma série de fatores que dizem respeito ao Brasil e não necessariamente ao público do futebol. Mas a pessoa está mais interessado em outro tipo de conteúdo, sobretudo relacionado ao esporte. Então, porra, eu gosto da Itália, né? Eu tenho uma relação muito forte com a Itália.
Puta, você vai numa livraria, a quantidade de livro, a quantidade de revista, a quantidade de publicação, de filme relacionado a futebol é uma enormidade. E é assim na Inglaterra também, é assim na Espanha também. E aqui não, né? Aqui a gente gosta, ao consumir futebol, a gente consome aquele futebol hard news. Então a notícia, tá machucado, não tá machucado, vai jogar, não vai jogar. E as infindáveis e quase que insuportáveis polêmicas baratas e falsas criadas diariamente na mídia esportiva. E aí eu não estou falando, né, só de... porque muitas vezes quem fala trabalhando numa grande empresa pode ser... A fala pode ser vista ou lida como... o cara está falando dos youtubers, o cara está falando do podcast, o cara está falando dos... Não. Todo mundo, né? Na verdade, acho que a demanda do público de gostar tanto de polêmica, gostar tanto de xingar, gostar tanto de consumir esse negócio mais raso, ele acaba fazendo com que a produção do futebol, da cobertura do futebol no Brasil, se dê em grande parte voltada para esse tipo de coisa e não para o que você estava falando, né? Para coisas que você eventualmente produziria numa revista mensal, por exemplo, onde você teria tempo para fazer um negócio mais apurado e tal. Existem exceções, é claro, mas são exceções, infelizmente. E só aproveitando uma coisa que o Jean falou, essa questão que ele comentou de quando ele era jovem, ele via a Placar e tinha essa vontade. Tem uma idade próxima à sua também, Jean. E eu lembro que era isso 48 mesmo. você quanto? 40 já. 40, não tá tão próximo. Tá? E na nossa época, assim, era isso mesmo. A gente tinha a Placar como essa referência e o jovem tinha aquilo, né? Ele tinha a Placar, tinha quem gostava de música queria Showbiz, e aí tinha a turma da Playboy. Eu lembro meu pai, num aniversário meu, falou assim, eu tenho aqui 3 opções. Começou aquela questão de assinatura de revista, né? Não tinha esse negócio, aí foi aquele boom, todo mundo assinava, até quem não lia nada, falou, não, eu vou assinar, porque é uma coisa legal você receber a revista todo mês. Em casa, né? Aí meu pai até me falou, uma vez, eu vou assinar uma revista pra você, e me deu as 3 opções lá da Placar, da Showbiz, que eu gostava muito de música também, queria aprender a tocar guitarra, e me deu da Playboy. E aí, depois, graças a Deus, eu comecei a trabalhar, eu pude fazer a assinatura minha da Placar também, porque nessa do meu pai, na época, não deu, sabe? Fiquei acompanhando a dos amigos mesmo. Eu lembro que tinha o combo, né? A editora Abril te oferecia, sei lá, um desconto, né? Pra você assinar 3 revistas. Aí então, você tinha que escolher, né? Ficava na dúvida. Pô, super interessante, é legal. Super interessante também. Então, assim, tinha muita revista. Era um período bacana, né? Mas mesmo a Placar passou depois por um momento de mudança, né? Quando virou... agora eu não me lembro o slogan exatamente, mas era... Eu lembro até que a capa foi do Edmundo, e tinha até a musiquinha que eu lembro que era todo animal precisa de carinho, é a nova cara da Placar. E aí era um negócio meio rock and roll, comportamento, futebol. Então já deixou naquele momento de ser uma revista só de futebol, né? E depois, claro, aí voltou, passou a ser semanal, mensal, desvoltou, e voltou a ser depois de futebol. Mas por um momento a Placar também deu uma mudada no perfil editorial dela, né? Dan Marques. Bom, tua chegada na ESPN, a gente estava fazendo umas contas aqui, já que eu fiquei sabendo que você não é muito bom de data. Sou péssimo. Mais ou menos 2009. Isso. Assim, é uma pegada para ir como comentarista do futebol italiano? Como que você construiu a tua carreira dentro da ESPN? Cara, a minha ida para a ESPN, claro, devo completamente ao José Trajano, né? Acho que como praticamente toda a turma que é original da ESPN deve ao Trajano a sua ida para lá. Eu tinha participado de um programa que chamava Loucos por Futebol, que era com o Celso Zelt, com o PVC, com o Marcelo Duarte, né? E fui lá para falar de futebol, para falar dessas cartas que eu escrevia na época da Placar, para falar da minha relação com a Roma. Eu e o Celso cantamos o hino da Roma e tudo mais. E foi uma coisa, até porque eu estava muito à vontade, apesar de ser uma ida para televisão, tal, aquela coisa, né? Eu não estava acostumado com televisão, mas eu fiquei de fato muito à vontade lá, até porque eu conhecia muito bem 2 dos 3 caras, o PVC, com quem eu já tinha trabalhado na Placar, e o Celso Zelt, a mesma coisa. Então fiquei muito à vontade e tal. E a Placar tinha me chamado uns 3, 4 meses antes para comandar o site.
as mídias digitais e refazer o site da Placar. E acabou que as coisas não andaram, né? Eu estava bem ali no IG, não tinha muito por que sair, voltou, acabei decidindo não ir. E o Trajano me chama e fala, cara, não deu certo o negócio do site lá, mas a gente gostei da tua participação no Loucos por Futebol. O que você acha de você vir aqui comentar 2 vezes por semana? Era o Bate-Bola na época, acho que chamava Bate-Bola ainda. E aí tinha o PVC também, a Soninha, o Edu Elias, né, que foi para a Fox e depois voltou. E aí você começa também a comentar o campeonato italiano, que sempre foi minha paixão, aí até pela relação de família, avô e tudo mais. E foi demais, porque aí eu entrei num lugar para fazer coisas que eu gostava muito. Então, beleza, falar de futebol de maneira geral nos bate-bolas, mas comentar o campeonato italiano aos finais de semana, com um lugar onde eu conhecia já um monte de gente. Então, eu citei o Celso e o PVC, mas o Arnaldo Ribeiro também, que já estava lá e que mais ou menos também me indicou para o Trajano, é um dos meus melhores amigos. Então, eu estava muito bem, conhecia muita gente lá e estava legal. E aquela ideia que eu tinha da TV, e que nunca foi um ambiente que me seduziu, nunca, né, quando eu fiz... Não era um sonho, assim. Não era. Trabalhar na TV, jamais, assim. Eu gostava mais de escrever, de ficar, né, fora... Ou mesmo internet, que eu sempre curti, mas a TV, eu sempre vi a TV como um ambiente de muita vaidade, de muito ego, e eu não suporto vaidade, eu não suporto ego. Falei, não, eu não quero trabalhar na TV, não é meu negócio. Mas eu diria que a ESPN era um negócio muito diferente ali, porque de fato não tinha, você não sentia muito esse negócio. Claro que sempre vai ter uma desavença ou outra, um que prefere um e prefere o outro, mas não tinha nada disso. Não era um típico ambiente de televisão. Era, aliás, um ambiente de televisão formado por pessoas quase que na sua totalidade originais do impresso. Então, foi um ambiente que eu me dei muito bem. Eu gostei demais. E a ESPN, naquele momento, era um pouco, para mim, o que era Placar lá atrás. Quer dizer, eu consumia muito, na época da TVA, a ESPN e tudo lá. Então, foi muito legal, porque eu entrei numa TV que não tinha tanto cara de TV, se é que eu posso dizer assim, pelo menos nesse aspecto, com um monte de amigo e para falar e fazer as coisas que eu mais gosto de fazer. Estou lá até hoje, de fato, 2009. Obrigado pela lembrança da data. E essa era quase uma reunião de pauta, né? Então, era filmada. E essa pegada diferenciada da ESPN se refletia no conteúdo e por isso formou uma legião de fãs de esporte. Luizão, vem pro papo também, meu amigo. É verdade. Inclusive, um dos programas que eu mais assisto até hoje, e há muitos anos, é o Linha de Passe, que para mim é um dos programas mais icônicos que tem quando o assunto é debate esportivo, pós-jogo e tudo mais. E muitos nomes, como o Trajano que você citou, né, muitos nomes gigantescos do nosso jornalismo esportivo passaram por lá. E hoje você participa com muita frequência, né, desse grande programa. Como é que é essa sensação, assim, como é que é para você participar de um programa tão importante no cenário do jornalismo esportivo brasileiro? Então, Luiz, é assim, eu te diria que essa sensação que você tem, essa visão sobre linha de passe, eu também sempre tive. Mesmo quando eu só assistia, né, o linha de passe, mesmo quando eu não estava nem trabalhando na ESPN. E claro que é muito legal. Eu, né, como o Dan disse, eu não sou o cara que fica marcando meu primeiro linha de passe, meu primeiro jogo, minha primeira Copa, meu primeiro... Eu não tenho muito esse negócio. Então, eu nem sei direito quando foi que eu fiz o primeiro. Mas claro que foi importante, claro que foi legal. E sentar naquela mesa, né, que a gente fez durante muito tempo, programas com o Trajano e com o Juca, que eram caras que eu amava da época do Cartão Verde. Aquilo foi especial também, né? Depois ficamos um bom tempo fazendo linha de passe, eu, o Juca, o Mauro César, o Arnaldo e o Paulo Andrade, que foi uma época que o Linha teve até uma coisa que eu não curto muito, que foi uma coisa meio que... Você tinha quase que um setorismo de clubes ali, né, naquela mesa. Uhum. E que acaba gerando coisas que eu não curto muito hoje na imprensa esportiva de maneira geral. Mas eu te diria que eu sempre gostei de fazer o Linha, cara. Sempre foi um programa que me deu prazer fazer, porque sempre foi um programa que as tretas poderiam surgir, como surgiram, desavenças e tudo mais, mas nunca era nada pensado, nunca era nada estratégico. Lá, por princípio, a gente vai falar as coisas que a gente pensa, independentemente do que aquilo vá gerar de repercussão ou de audiência. E para mim, cara, o Linha de Passe, no fim das contas, e digo
fazendo o programa hoje, né, todos os dias da semana, exceção final de semana, quando eu faço mais jogo, é um programa que te permite falar as coisas do jeito que você pensa, sem apelar, sem querer gerar manchetes contundentes, e que tem uma audiência absurda, cara. Então, para mim, de alguma maneira, o Linha de Passe também é uma prova de que tem muita gente interessada num conteúdo mais sério, num conteúdo... Claro que você tem que ter opinião também, não dá para ficar querendo agradar todo mundo o tempo todo. E opinião vai significar xingamento, vai significar ofensa, e a gente tem que até estar pronto para lidar com isso no futebol. Mas eu acho que a audiência do Linha hoje, Luiz, ela é uma prova de que tem muita gente que curte futebol e curte o futebol tratado, eu não diria nem de maneira séria, mas de maneira profissional, né? Com responsabilidade, vamos dizer assim. Serginho. E aí tem essa questão que você falou, né, da sua ligação com a Itália e tudo, e no começo dos anos 2000 você foi correspondente da Placar na Itália, né? Uhum. E essa vontade, não tem mais de voltar? Como é que... Cara, eu nem vou entrar em certos aspectos e certas conversas. Eu espero não ter vontade de morar na Itália novamente. Quer dizer, são coisas que me passam pela cabeça, sim, né? Volta e meia me passa pela cabeça eventualmente morar na Itália. Eu gosto muito do país, eu gosto muito da cultura, eu amo a comida, né? Percebe-se, inclusive, pela barriga. Mas, assim, é um negócio que eu gosto muito do futebol italiano, eu tenho uma ligação muito forte. Então, para mim, não seria, de forma alguma, um problema morar na Itália. Mas também eu não posso reclamar de absolutamente nada do que eu tenho no Brasil, da vida que eu levo, das pessoas que me cercam, com um monte de amigos, com família, a vida que eu tenho na ESPN, profissional, as viagens que eu posso fazer tendo essa vida profissional, que é uma parte da minha vida que eu valorizo demais, essas viagens para lugares diferentes e inusitados, tá? Então, eu amo a minha vida atual. Então, amando a minha vida, a vida que eu levo hoje, eu não consigo dizer, pô, para que eu vou morar na Itália? Claro, existem aspectos, violência, a situação do país, a coisa de você ter uma criança, né, de 10 anos que você não pode dar a liberdade que você daria em outros lugares. Isso... Até que já teve, né? Que a gente já teve, não pode... Que a gente já teve. Cara, outro dia, minha filha falou, pai, posso ir do lado de casa, eu moro numa casa, tá, no Sumaré. Posso ir na quadrinha ali com a Alice, amiga dela, tá? Eu falei, filha, você sabe que eu não gosto muito, mas tudo bem, eu vou avisar o César, que é o guardinha da rua, ele fica de olho e tal, cara. Ela saiu de casa, foi com a bola, ela e a amiguinha jogar bola na quadra, tal. Cara, deu 5 minutos, ela volta assustada junto com a amiga. E, claro, o César, que é o guarda, estava olhando de longe, mas ela volta assustada, falando, pai, aquela mulher veio perguntar se o nosso pai não estava junto, se ela podia brincar com a gente. Achei ela muito estranha. Porra, cara, sabe? Nossa. Eu falei, meu, que foda, né, cara? Assim, essas coisas me chateiam demais. Essas coisas me tiram, de fato, muito do prazer que eu tenho de viver aqui, de morar aqui, de ter essa vida legal que eu tenho. Então, claro que são coisas que a gente pesa. Eu somaria isso outros fatores, né, do que o Brasil está virando, do que tem tanta gente se mostrando de uma maneira que a gente não imaginou que o Brasil tivesse tanta gente a favor de certas coisas que eu nunca imaginei. Mas, enfim, vamos torcer para que essa situação, de maneira geral, melhore. E eu espero não fazer questão de repente, ir morar na Itália novamente. Foi um ano muito legal, o ano que eu morei lá, mas espero que eu continue passeando pela Itália mais a turismo do que como um morador. Hoje aí, profissionalmente, qual é o teu grande sonho ainda não realizado, teu objetivo que você ainda não cumpriu na profissão? Então, cara, isso é uma outra coisa, que nessa coisa da profissão, da carreira, as coisas meio que vieram acontecendo naturalmente para mim. Eu nunca tive uma coisa de, quero trabalhar na TV, como eu falei.
quero, sei lá, cobrir uma final de Copa do Mundo, quero cobrir uma Copa do Mundo, quero ir num jogo de Copa do Mundo em loco. Eu nunca tive muito essas coisas, quer dizer, as coisas, elas acabaram acontecendo, o trabalho, né, o prazer que eu tenho no campeonato italiano é um negócio muito grande, e um ano a gente tem, depois, daqui a 2 anos a gente pode não ter mais, as coisas vão e vêm. Eu não tenho muito isso, sabe, cara, de metas, de objetivos. Uma coisa legal que eu estou fazendo agora é escrever um livro, é escrever uma biografia de um jogador que foi um jogador importantíssimo do futebol brasileiro, mas um grande personagem também. E isso está me dando um prazer jornalístico que talvez há tempos eu não tivesse. Porque o meu trabalho hoje ele tem muito mais a ver com essa coisa do dia a dia, com as discussões, com as polêmicas. Eu gosto de dar opinião sobre determinadas coisas, outras menos, mas faz parte do trabalho, fazer coisas que você gosta e que você não gosta, né? Eu gosto de comentar os jogos. Então, assim, eu gosto do que eu estou fazendo, mas poder escrever um livro, eu acho que é um negócio que eu não tinha feito ainda, e que eu estou podendo fazer com calma, com tempo de apuração, com tudo aquilo que a gente começou o nosso papo aqui falando da Placar. E você já pode revelar qual é o jogador? Não. Cara, eu posso, porque, enfim, acho que é o Mário Sérgio. Legal. Mário Sérgio Pontes de Paiva, que foi uma figura espetacular do futebol, né? Ele foi um grande jogador de altíssimo nível técnico, acho até que a carreira não reflete o que ele era tecnicamente. Ele foi um ótimo treinador, e aí também você pode dizer, talvez as conquistas não reflitam o que ele tinha como potencial de técnico. Foi um ótimo comentarista, foi dirigente, então também é muito legal por isso. Quer dizer, ele é muito rico, né? Facetas, né? Um baita de um personagem com uma história de vida, de superação, com dificuldades enormes na vida, que isso eu vou contar no livro, mas várias dificuldades que ele teve, mas com uma carreira de sucesso, talvez pudesse ter sido maior, mas foi uma carreira de sucesso e um cara de uma inteligência indiscutível. Até mesmo, vamos dizer, os seus inimigos não discutem a inteligência que o cara tinha, e acho que isso ficou muito claro, sobretudo no período dele de comentarista esportivo. Ele era um ótimo comentarista, né? E falava as coisas. Sensacional, vem coisa boa por aí. Mas, Jean, eu queria voltar, né, para aquele momento da tua vida na Itália. Você teve contato ali direto com a paixão, Lazio, Roma, aquela rivalidade toda. Dá para traçar algum paralelo com os nossos clássicos aqui, um Corinthians e Palmeiras, por exemplo? Eu não gosto de minimizar nenhum clássico, né? Pô, um Corinthians e Palmeiras, você acabou de citar, tem um tamanho gigante, enorme. Ele move a cidade, sim, né? Assim como o Grenal, como o Atlético e Cruzeiro, como um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, enfim, são todos jogos muito importantes. Mas eu te diria que a loucura que toma conta de Roma num Roma e Lazio, e aí, claro, eu falo sem viver tão de perto, sei lá, a realidade de Porto Alegre ou de BH antes desses clássicos, porque aí nós estamos falando de cidades que têm 2 grandes times, né? Então, a divisão é diferente. Isso, a coisa de você Polaridade, ter 2... Mas eu te diria que, assim, para mim, o que eu noto como grande diferença é que é o envolvimento de praticamente todo mundo antes do Lazio e Roma. Então, eu me lembro que eu ia, né? Na Itália, você tem essa paixão pela comida que faz com que as pessoas comprem os seus alimentos diariamente. Para comprar o peixe fresco, a carne fresca, não sei o quê. E eu me lembro, cara, que quando tinha uma semana de derby, podia ser no domingo, na terça-feira eu ia, sei lá, comprar alguma coisa no mercado e as nonas estavam lá, as vovós discutindo sobre o derby, sobre o jogo que ia acontecer. Então, você vai no cemitério em Roma, cara, eu acho que, sei lá, 50%, 60% das lápides tem uma fitinha vermelha e amarela, ou azul e branca. Então, os caras morrem com os seus times, levam isso pro túmulo. É uma relação, de fato, muito, muito intensa, e uma relação intensa de times que não são exatamente 2 grandes vencedores, né, do futebol, nem mundial e nem mesmo italiano. São poucos os scudettos que eles têm, mas, de qualquer maneira, a relação com o clube
independe da conquista, independe, né, desse tamanho, porque muita gente considera que o tamanho do clube se dá pelos títulos. Eu não acho que é bem assim, e gosto demais da relação que o torcedor romanista especificamente tem com o seu time, com o seu clube. Dan Marques. Muito legal ter essa possibilidade de vivenciar a experiência lá, mas você teve uma experiência marcante com a Roma recente, né, Gia? Com o título da Conference League, né? E foi uma imagem até que viralizou, você emocionado ali durante a transmissão, vencendo o Feyenoord, né, que fez a final. Isso. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa emoção de ver esse título, né, que a Roma não estava ganhando títulos recentes, Mourinho ali, que é um puta personagem do futebol também, e na transmissão você tá ali vendo, e tem o seu lado jornalista, tem o lado romanista, equilibrando essas coisas, como foi? Então, cara, primeiro eu vou te falar que eu nem gosto muito dessa exaltação da emoção do jornalista, que virou quase que uma praga na imprensa esportiva, né? É uma exibição do choro, é uma exibição da emoção. Ai, como eu gosto disso, ai, como eu gosto daquilo. Cara, na boa, foda-se o que eu gosto ou não gosto, assim. Eu acho que... A estrela é o jogador, é o time. Isso. Então eu não gosto desse protagonismo. Mas eu entendo que em determinados momentos as pessoas curtam também perceber que a gente... Eu só não gosto quando a coisa é muito preparada, forçada e tal. Porque eu acho que a gente não é estrela, justamente, né? Mas eu entendo que as pessoas curtam ver que a gente se emociona com o futebol. Eu tive a final da Euro também, que eu torci muito para a Itália, e o Bruno Vicari filmou ali a gente comemorando e tal, né? Eu nem percebi que ele estava filmando. E depois foi legal ver que as pessoas curtiram a nossa emoção, né? Na maior parte das... Claro que tem gente... E que foi genuíno ali. E que foi genuíno, exatamente. Que a gente não estava se preparando para, vamos mostrar nossa emoção e tudo mais. E especificamente na final da Conference... foi o Bira e o Alex Tseng passaram por lá, e era um estúdio que, enfim, eles ficam meio distantes ali atrás de um vidro. Eles tiraram as fotos, eu nem vi. Inclusive, eu fiz questão de dizer que tem uma imagem que eu tô com a mão no rosto, assim, né? E parece que eu tô chorando. E eu falei, gente, isso aqui, só para deixar claro, eu nem tô chorando. Eu admito que 2 lagriminhas caíram ao final do jogo, mas aquela hora eu tava assim, era um escanteio que ia ser batido pelo Feyenoord, e de fato, assim, eu tava tenso, não vou negar. Mas também tenho certeza, e fiz questão de ver o jogo depois, que, cara, quem ouviu a transmissão, quem ouviu os meus comentários, não pode de maneira alguma me acusar de ter sido parcial, ou até mesmo de transparecer essa emoção no jogo, exceção feita ao final. Porque aí eu acho que cabia. Para mostrar o que significava aquele título para Roma. Momento, né? Exato, porque aí é aquela bobagem que muito torcedor no Brasil tem. Mas é a 3ª divisão da Champions League. Cara, desculpa, se você acha uma merda, beleza. Você tem todo o direito de achar uma merda. Só que esse título levou 1 milhão de pessoas para as ruas de Roma. Levou 1 milhão de pessoas para o entorno do Coliseu. Então você não pode, porque você acha que aquilo é a 3ª divisão da Champions League, querer dizer que aquilo ali não vale. Para aquelas pessoas, aquilo vale muito. E é para isso que um clube de futebol existe. É isso que dimensiona o tamanho do título, né? Exato, é isso que dimensiona. É o quanto ele é capaz de mexer com as pessoas. Eu estou de acordo que se o Barcelona ou o Real Madrid fossem campeões da Conference League, talvez valesse pouco para eles. Mas não era o caso da Roma. E aquela alegria e a festa que se viu nas ruas de Roma, depois de um título da Conference League, foi muito maior do que a festa que se viu em Madrid depois do título da Champions. Então, o futebol é feito dessas coisas também, né? Quem passou, torcedores que viveram filas dos seus clubes e que ficaram... olha o que a torcida do São Paulo comemorou, esse título paulista. Você vai dizer que o título não vale nada, cara? Né? A experiência individual não mais pode recente passar a experiência coletiva. Né? Exato, exatamente, cara. Então, acho que assim, foi muito legal, foi uma conquista importante para Roma, foi legal para o José Mourinho, ver um cara desse tamanho emocionado com essa conquista, né? Foi algo que mexeu com uma cidade, que mexeu com milhões de pessoas, e foi bacana. E sobre a minha emoção, eu achei que no final do jogo, aí sim, tudo bem, no discurso, nas palavras, eu podia, assim, transparecer um pouco disso para dar justamente a dimensão
que talvez muita gente assistindo no Brasil não tivesse do que significava aquele título. Até porque o torcedor brasileiro não tem nenhuma obrigação de saber a dimensão, né, do título para Roma, ou conhecer tão bem a Roma, que nem é, de fato, um dos maiores clubes, um dos gigantes do futebol europeu. Hoje a gente tem visto, né, nos últimos anos, uma quantidade grande de jornalistas esportivos revelando seus clubes, o que não era tão comum isso lá atrás. Qual a tua opinião sobre isso? Cara, eu não gosto de ficar falando, mas as pessoas sabem que eu torço para o Palmeiras, não é uma coisa que eu hoje em dia digo, não falo de jeito nenhum qual é o meu time. Mas eu não gosto de ficar batendo nessa tecla ou agindo, né, como um torcedor, porque não é isso que eu faço no meu trabalho. Pelo menos hoje não é. Se amanhã eu resolver mudar de atuação, eu vou deixar isso muito claro. Eu vou deixar muito claro que a partir desse momento, beleza, eu vou falar por causa de X ou Y, eu vou trabalhar com isso ou com aquilo, eu vou ser torcedor, eu não sei. Beleza. Aí mas acho que tem que ser uma coisa muito clara. Infelizmente, a gente vive um momento de transição em que você tem muito influencer de clube e você continua tendo a imprensa como ela sempre foi. Isso gera para uma galera, principalmente uma galera mais nova, que já nasceu sob a luz dos influencers de clubes, gera para essa galera, na hora que ela sabe o time que você torce, a ideia de que você tem que fazer numa emissora de televisão, por exemplo, e pode ser em outra plataforma, mas que numa emissora de televisão, por exemplo, você tem que agir em defesa do seu clube, né? Então, isso é muito chato, é uma coisa que eu não gosto. Eu sou muitas vezes cobrado por não ser um cara que defende o clube. Eu não sou pago, seria desonesto com quem paga o meu salário receber. Eu não recebo para isso. Então, eu não estou lá para defender ninguém. Eu estou lá para dizer o que eu penso. E o que eu penso pode ser positivo, pode ser negativo para o clube. Realmente, essa não é a minha prioridade. Hoje, pelo menos, não é. Mas eu acho que tem muita gente que pensa assim. E outra, né? E aí o mais óbvio. O torcedor do outro time vai sempre ver na sua fala ou na sua opinião, quando você criticar um rival, a crítica motivada pelo seu clube, o que não tem absolutamente nada a ver. Eu tive recentemente, né, com a torcida do Flamengo, só isso, quer dizer, muitos problemas, porque o Flamengo, que para mim teve uma postura lamentável durante todo o período da pandemia. Eu falei isso, eu critiquei isso. Aí, beleza, eles resolveram me processar, eu não vou entrar nas questões específicas do processo, mas junto com isso, né, alguns dirigentes foram às redes sociais para dizer que iam me processar, para dizer que estavam putos comigo. Então, aquilo ali, evidentemente, moveu uma avalanche de pessoas com o tipo de ameaça mais sórdido, mais escroto possível, incluindo, inclusive, a minha filha. E eu falei isso, inclusive, recentemente, né, numa linha de passe, e recebi de muitos rubro-negros, isso foi muito legal. Muita gente da torcida do Flamengo me dizendo que estava comigo, que inclusive concordava com aquilo que eu tinha dito e tudo mais. Mas, enfim, eu tô dando um exemplo porque, a partir dali, a informação de que eu torço para o Palmeiras gera, né, toda vez que eu fizer uma crítica que não tem nada a ver com torcer para X ou para Y, mas quando eu faço a crítica que eu fiz à diretoria do Flamengo, eu faço uma crítica baseada naquilo que eles estão fazendo, em como eles pensam, inclusive o mundo, não é nem só a gestão do futebol. E aí aquilo tem motivação clubística? Porra, desculpa, né? Não tem absolutamente nada a ver. Mas assim e eu sei que eu vou ter que lidar com isso e conviver com isso enquanto resolver fazer esse tipo de trabalho, cara. Então, bola pra frente, enfim. Acho que a gente aprende também a lidar com esse tipo de coisa, né? É isso, Serginho. Na hora que o Jean comentou que a foto que ele tava assim, nem era tanta emoção, eu achei que ele ia falar assim, né? Porque eu tinha dado uma olhadinha no Twitter rapidinho, né?
Mas, Jean, tem muito essa questão indo agora mais para o lado pessoal também da coisa, a galera lá na ESPN gosta de brincar muito que você tira férias, muita férias, que realmente é verdade, né, Jean? Eu sempre digo, somem os meus dias de férias por ano e você vai ver que eles chegam a 30. Se eu aproveito muito bem, é uma outra história. Mas sabe o que é aquela coisa, você sabe emendar bem com os feriados, com os fins de semana, fazer isso. Você sabe, cara, que agora a gente vai ter um feriado, a gente não tem muito feriado lá não, viu? Teve muito feriado bem na época da pandemia, né? Que dá para emendar bem e ninguém conseguiu curtir. Puta, nem me fala, cara, porque assim, eu vou te falar que de fato durante a pandemia a gente trabalhou pouco, cara. Porque era aquela coisa, você não tinha jogos, não tinha jogo para comentar. Os programas, não adiantava você fazer um programa de 2 horas, 3 horas, porque não tinha o que falar. Então os programas tinham 1 hora. Não podia sair de casa. Não podia sair de casa. Então, cara, eu ficava o dia inteiro em casa e trabalhava 1 hora por dia. Realmente foi um período, nesse aspecto, com muito tempo livre, né? Infelizmente eu não estava fazendo livro ainda, porque senão teria aproveitado muito bem esse período. 3 livros prontos na pandemia. E hoje mudou completamente isso, né? Porque a gente tem agora direitos de campeonatos que a gente há tempos não tinha, ou até que a gente nunca teve. Então, hoje tem muito jogo, tem muito programa, é uma programação intensa e o tempo hoje é bem mais escasso. Essa questão das férias é uma injustiça. Eu vou começar a tornar pública. Sabe o portal da transparência? Eu vou fazer um portal da transparência colocando online os meus dias de férias. Mas aí que tá, mas é só entrar no seu Instagram que a gente vai ver que tem muitas férias lá. E se você contar lá, só de viagens no ano dá mais do que os 30 dias, né? Não. Você sabe que tem uma coisa também, cara. Eu não sou um Instagram, eu tento, mas eu não consigo ser aquele cara assíduo no Instagram. Eu sei que seria importante, inclusive para ter seguidores e tal, mas eu não consigo ficar usando o Instagram, cara, o tempo todo. E o Instagram eu uso para valer nesses momentos, porque aí eu acho legal, cara. É o que eu gosto de ver no Instagram. É como se fosse teu álbum, assim. Isso. E outra, cara, eu acho interessante, até porque eu escolho destinos inusitados, eu acho interessante a gente mostrar esses lugares. Eu adoro ver isso, cara. Então, assim, o que eu mais sigo no Instagram são coisas de viagens, de países inusitados, de lugares que eu gostaria de ir, que quero... É isso que eu sigo, é isso que eu curto e, assim, eu não curto, puta, cara, essa coisa de foto na academia, foto no elevador, sinceramente, não é a minha pegada. Me internem quando eu fizer isso. Não é nenhuma crítica a quem faz, tá? Mas se eu começar a postar minha foto, a selfie lá no elevador ou levantando peso, bicho, pode ter certeza que tem algo que tá errado comigo. E aí você falou desses destinos que você gosta, dos destinos exóticos, assim, e como que é que você define assim, os roteiros das suas férias? Como é que você faz isso? Cara, atualmente eu procuro o lugar mais isolado que eu consegui encontrar, um lugar difícil de chegar, um lugar que eu sei que tenha pouca gente, né? E mesmo indo num período como foi essa última para as Ilhas Faroe, em junho, que já é um período, né, de alta temporada na Itália. Eu falo, bom, beleza, se é alta temporada, então na Itália, na Europa, eu falo, bom, beleza, se é alta temporada, deixa eu só ver se vai encher muito, porque senão eu não quero. Então, eu gosto de ir para lugares bem isolados, cara. Então, eu fui para a Islândia, eu fui para o Ushuaia, eu fui para Nova Zelândia, e aí escolhi a ilha sul da Nova Zelândia, que é a mais isolada. A última foi para as Ilhas Faroe. Tô olhando aí, tô pesquisando próximos possíveis destinos. O problema é que os lugares estão ficando mais povoados do que eu gostaria. Mas também preciso ser um pouco generoso com a minha mulher, que é uma puta parceira nesse aspecto, não posso negar. Ela vai, embora ela não seja tão maluca por esses lugares como eu, ela vai na boa também. Então, de vez em quando eu também tenho que colocar umas cidades algumas coisas um pouco mais urbanas, não dá para ir só pro meio do gelo ou pro meio do mato. Teve jogo de futebol nas Ilhas Faroe? Porra, teve um jogo de futebol sensacional, cara. Não do ponto de vista técnico, evidentemente, que foi uma porcaria, mas eu assisti Ilhas Faroe e Luxemburgo, pela Nations League, cara. É sensacional, cara. O ambiente todo é sensacional, né? Porque, puta, você chega... Eu parei o carro, cara, carro alugado e tal, eu parei o carro praticamente no estacionamento, na porta do estádio.
Aí você sai e tem um espaço praticamente do tamanho desse estúdio em que a gente está aqui, em que tem uma bandinha tocando, um monte de viking, de hooligans, que não tem nada de hooligans, uns caras enormes, de 2 metros, grandes, tá tomando cerveja, mas dando risada, cantando felizes, junto com famílias, crianças, um puta de um ambiente saudável, uma coisa muito, muito legal mesmo. Depois, assim, claro, estádio pequeno, pouca gente, você vai lá, assiste um jogo que é uma porcaria do ponto de vista técnico, mas que, cara, pô, aquelas montanhas ao fundo, o mar ali perto, então, assim, é um ambiente muito incrível, sabe? O futebol é feito disso também, não é só de 4-2-3-1, de externos ofensivos e etc. Quer dizer, o futebol tem muito do aspecto humano, cultural, é muito do que eu gosto no futebol, vem desse lado. Então é demais poder ter a experiência de ver esses jogos ruins. Ô Jean, mas num lugar como esse, num jogo como esse, você consegue deixar o comentarista de lado ou você dá aquela analisadinha ali? Ah, tá jogando assim, tá jogando assado? Ah, cara, eu acho que a gente sempre... Eu não fico, evidentemente, me preocupando muito com esses aspectos, né? Mas é claro que daí tem... Eventualmente tem uma coisa ou outra que te chama a atenção, né? Na maneira como esses times se comportam, ou até realmente na falta de técnica. De técnica dos jogadores, que é um negócio que impressiona, né? Você vê que, de repente, eles querem fazer tudo certinho, tudo é montado para que eles façam um bom jogo, mas a bola atrapalha completamente os caras. Se fosse só a movimentação sem bola, se fosse só o posicionamento, você ia falar, pô, legal, mas na hora que eles recebem a bola, e de fato, cara, assim, foi um jogo fraco, mas um jogo que eu adorei assistir em loco. Valeu a pena. Levar em conta também, até porque o cara, às vezes, acabou de sair do trabalho e foi jogar, né? Então... Cara, esse eu tava contando pra vocês, agora eu não lembro nem se a gente falou no ar isso ou se a gente tava na resenha antes, falando do Suárez. Foi antes, né? Foi antes. Cara, eu tenho um post no meu blog, eu vou até procurar, porque... contando a experiência de um jogo de primeira divisão no futebol uruguaio que eu fui, e que foi espetacular. Nada espetacular do ponto de vista técnico, mas ele foi espetacular porque aquela coisa, assim, do velho alambrado, da torcida, o torcedor que você vê que tá ali com o time, independentemente do que aconteça o tempo todo, que traz o senhorzinho, sabe? Que traz a faixinha dele de casa e vai lá com o barbantinho amarrar a faixa no alambrado. Aí o artilheiro, eu não esqueço disso, cara. O artilheiro deste jogo, que eu não lembro, Wanderers, e não me lembro nem qual é o jogo, faz um tempo já. Cara, o artilheiro saiu do estádio com a gente, assim. Eu tava com um amigo lá vendo o jogo, a gente saiu andando, de repente o cara que tinha feito o gol sai de uniforme, porque provavelmente o vestiário era mais ou menos também, como esse que o Suárez foi recentemente, né? E o cara sai de uniforme do nosso lado, caminhando, entra num Peugeot 206 com a namorada e vai embora dirigindo, cara. Aquilo ali foi muito espetacular, entendeu? E é legal, essas coisas são legais no futebol também. Futebol em estado bruto, né, Jean? Sem a pompa que a gente tá acostumado hoje, né? É isso. E eu não sou daqueles que, futebol raiz, o futebol dos velhos, tem que ser sempre assim. Não, é ótimo que a gente tenha todo tipo de futebol. Então é muito legal que a gente tenha o que acontece, por exemplo, na FA Cup, sabe? Desses times muito, muito pequenos poderem eventualmente jogar um jogo contra um gigante da Premier League. Mas também é legal que a gente tenha tudo que a Premier League nos proporciona, com o show de transmissão, né? Com o show de tudo, né? Do espetáculo que é criado em torno do jogo. Então eu não sou radical de nenhum lado nesse aspecto. Eu adoro ir na Rua Javari ver o Juventus. Eu ia falar a Juventus. A Juventus na Rua Javari ia ser mais difícil, mas ver o Juventus na Rua Javari, ao mesmo tempo que eu também gosto de ir num estádio moderno, numa arena legal, com 2 times ricos jogando futebol de altíssimo nível técnico. Eu acho que tem espaço para tudo. O futebol é legal também por isso, né? Tem espaço para todo mundo. Vamos viajar um pouquinho aqui também no Olé Open Bar. Vamos lá para Porto Alegre, Luizão. Manda a tua aí. Só voltando, Jean, naquela questão das viagens, você estava falando que foi para a Islândia, né? E nessa viagem você criou uma experiência diferente fazendo uma cobertura em um blog, né? Então eu queria saber, assim, foi a viagem mais diferente que você fez, dentre tantas exóticas que você já fez? E outra pergunta, você tem o interesse de futuramente
de repente começar a gerar um conteúdo nesse formato, de fazer cobertura não, mas relatar como funcionam as coisas em países mais exóticos e tal. Isso tá no teu radar também? Então, cara, você sabe que eu até respondendo essa sua última pergunta, cara, quando eu voltei aí das últimas férias, eu cheguei na ESPN e tinha ali um cenário montado da National Geographic, né? Eu entrei lá no cenário da National Geographic, tirei uma foto e até postei falando, porra, se a gente quiser fazer uma troca aí, de repente, um intercâmbio, uma experiência, aí eu toparia pra caramba fazer aí alguns meses de trabalho na National Geographic, cara. É um tipo de conteúdo que, de fato, eu curto, que eu gostaria, assim, de produzir de alguma maneira. Você citou o blog da Islândia, que, de fato, eu fiz, e tava muito legal, né? Mas, cara, era um blog pago, e eu deixei de pagar. Eu simplesmente deixei de pagar ali até porque, para que ele fosse tão legal, justamente, eu usava uma dessas plataformas pagas que era... E aí eu deixei de pagar, acabei perdendo todo esse conteúdo, né? É uma pena. Mas eu gostaria, sim, de trabalhar de alguma maneira, fazer alguma coisa paralela que fosse com isso, né? Agora que você está me falando, de repente, eu vou mandar um e-mail ali para o pessoal da National, ver se não tem um espacinho, de repente para um blog, para eu contar essas viagens inusitadas. Sobre a mais, eu te diria que das viagens, a Islândia é a mais diferente mesmo, cara. A Islândia é um outro planeta, a Islândia é uma loucura, assim. A Nova Zelândia é linda, né? Foi demais ir para a Ilha Sul, que é uma ilha muito isolada. Eu diria até que como beleza, plasticamente, talvez ela seja uma beleza mais padrão. Então, talvez possa, por muita gente, ser considerada a mais bonita, porque aqueles puta lagos azuis, com muito verde também, coisa que não tem na Islândia. Então, você tem aquela coisa do verde caindo no mar que a gente tem aqui. Você tem todo tipo, né, de natureza na Nova Zelândia. É espetacular, é lindo, lindo. Mas a Islândia é um negócio maluco. A Islândia é um outro país, cara. A Islândia, em 2 ou 3 pontos que eu fui, eu chorei, cara, porque é um negócio de... E eu sou o cara mais cético do mundo, eu não tenho essas... Né? Eu não tenho essas coisas de... Mas assim, você se emociona com a grandeza das coisas ali. Então E outra, a Islândia é um lugar que, por mais difícil que seja chegar e toda... Claro, é um lugar, né, que você tem... seguro para cinzas, você tem seguro para vento, porque você tem perigos naturais. Mas eu tendo sempre a preferir correr perigos com a natureza do que perigos com os homens. Eu odeio temer pessoas, eu prefiro temer a natureza sempre, que acho que ela é mais confiável no fim das contas. E lá foi uma experiência muito legal, porque também parece muito difícil chegar lá, mas se você chega lá e aluga um carro, os grandes pontos, você não necessita de enormes caminhadas, como na Nova Zelândia, por exemplo, ou mesmo nas Ilhas Faroe, que eu fui agora. Para você chegar em alguns pontos, você precisa andar 2, 3 horas, tal. E eu gosto, né? Minha mulher já nem tanto. Mas eu gosto de fazer. Na Islândia, não, cara. Você chega nos pontos turísticos e mais impressionantes de carro, praticamente. É 200, 300... Então, eu acho que foi o meu destino, de fato, de todos eles, o mais impressionante, o mais diferente, até porque eu fui para a parte isolada da Islândia, lá os fiordes do oeste, que é um pedaço que ninguém vai, em geral, quando vai para a Islândia, mas foi muito legal. Hoje aí, de todos esses destinos, né, teve algum perrengue, assim, que você lembra, que foi marcante, que a tua mulher ficou brava e falou, pô, você fazer passar por isso, tá de brincadeira, né? Cara, então, ela nem fica tão brava assim, quer dizer, porque ela sabe que alguns riscos a gente corre. Na Islândia, especificamente, problema normal, um problema que acontece com todo mundo, mas que na Islândia tem um outro peso, que é um pneu furado, cara. Porque o pneu fura no meio de uma estrada, no meio do absolutamente nada. E você não, né, assim, primeiro que assim, como eu fiz a volta inteira, na ilha inteira, eu tinha uma pegada de dormir uma noite em cada lugar. Então, se você perde uma noite, fodeu, porque você não vai conseguir. Os hotéis, são pouquíssimos hotéis ao longo da ilha, né, tirando o Reykjavik, que é a capital, mas são pouquíssimos hotéis ao longo da ilha.
E se você não perder aquela reserva naquele hotel, você tá fugido, porque você não vai ter onde dormir, vai ter que dormir no carro, é frio, então não é uma das coisas... Mas esse pneu furado acabou fazendo com que a gente perdesse várias atrações de um dia. Depois eu tive que acelerar, confesso que inclusive tomei uma multa. Eu vou contar isso que é engraçado. A multa islandesa é uma coisa maravilhosa. Eu tô no Brasil, em São Paulo, já meses depois da minha viagem, chega uma notificação de multa, igual as que a gente recebe no Brasil. Só que assim, cara, chega uma foto que só faltava ter feito pose pra foto, cara, porque os caras conseguem ali com a câmera dentro do túnel te filmar com uma nitidez ali, te fotografar com uma nitidez tão absurda, e aí chegou uma multa que era uma cacetada, uma bela grana, agora eu não me lembro exatamente, e eles, curiosamente, a foto é tão boa que eles tomam, inclusive, o cuidado, porque a foto vem com o motorista aparecendo também, entendeu? Então é a placa do carro, o carro e você, para não dizer, não era eu, não foi eu, não estava aí nesse dia e tal. E aí é engraçado, porque vem a foto com a minha cara lá, dirigindo, e a pessoa do lado, achei curioso também, né? Digna preocupação islandesa, a foto da acompanhante, da pessoa que está no banco totalmente borrada, porque também eles não vão comprometer, né? De repente, alguém que esteja... Achei impressionante. E paguei a multa, tá? Hoje paga na caixa lotérica mesmo? Cara, por sorte, eu tinha ali... meu pai tinha um dinheirinho que ele tinha recebido numa conta italiana, lá que ele não usava, porque, enfim, meu pai é italiano, nasceu na Itália e tal, e aí ele tinha um dinheiro, não sei por que motivo, ele tinha um dinheiro lá. E eu falei, pai, eu quero pagar a multa, né? Porque também, tudo bem, poderia muito bem falar, não vou pagar a multa na Islândia, vou fazer o que... Mas eu achei justo pagar, entendeu? É tudo tão correto, é tudo tão certo, e aí eu falei, não, eu quero pagar, tá? Ele falou, não, tudo bem. E aí, como o banco era o Banco Europeu, ali era mais simples fazer esse pagamento, eu não tive dificuldades. Exceção feita ao dinheiro que eu perdi. Que pesa um pouquinho no bolso. Bom, Jean, chegamos aqui a um momento especial do nosso Olé Open Bar, que é o show do Olezão. Você já ouviu falar, não? O show do Olezão, não. Show do Olezão. Você sabe que eu sou fã do Olé do Brasil, mas o show do Olezão eu confesso que eu não conheço. Serginho vai nos explicar agora. É uma vantagem também, né? Porque... Talvez se você conhecesse, você nem teria vindo aqui. Né? Não, hein? Não, vocês não vão me vir com aquelas coisas de X ou Y, é isso? Não, é a A, B, C ou D. Tá bom. Tem mais opções. Mas então, se você falou show do Olezão, não conheço, mas talvez você conheça o show do Milhão. O show do Milhão, sim. É parecido com o show do Milhão, Tá. só que você não ganha nada. Tá bom, isso é uma desvantagem interessante. Talvez depois a gente pode olhar com os patrocinadores, né? Se tem um prêmio final. A canequinha eu já soube que é minha, né? É isso aí. Tá bom, então tá bom. E tem um ranking final, né? Não sei se você gosta de ranking, você vai ser posicionado lá no ranking. Cara, eu sou péssimo. Se vocês me vierem com coisa de memória futebolística, eu brinco que eu sou a antítese do PVC, cara. Eu não lembro de absolutamente nada. Inclusive, isso me prejudica um pouco, porque toda vez que eu vou fazer um jogo, eu preciso, cara, eu preciso... Tem que estudar tudo de novo. Relembrar, preparar. Tanto que eu tenho algumas coisas, alguns materiais que eu fico ali com esse material sempre pronto, porque eu sei que eu vou precisar de novo. Porque não adianta eu estudar num dia, que dali a 2 semanas eu já esqueci. Assim como eu esqueço filme, livro. Mas vamos lá, segue o jogo. Tudo bem. São perguntas que podem ter a ver alguma coisa da sua história e outras que são completamente nada a ver, mas que elas têm que entrar ali até pra gente dar uma emocionada no programa. São 5 perguntas que você tem que responder. Você pode pular uma ou pedir a ajuda dos estagiários, que no caso são o Dan e o Luiz, que não sabem quais são as perguntas. E aí, ao final disso, a gente vai multiplicar os seus erros e os seus acertos. E como que a gente vai multiplicar isso? A gente tem aqui alguns papeizinhos, né, que você vai tirar.
Aí você vai tirar o primeiro para multiplicar pelos acertos, depois pelos erros, e aí a gente vai ter a sua pontuação final. Ah, bom, eu queria usar muitos os universitários, porque, como eu disse, minha memória futebolística é péssima. Quantas são as utilizações de universitários? Na verdade, eles já são até um nível superior, eles são os estagiários, né? Eles já formaram, estão quase... Tá, entendi. Quase treinei. Estão no, quase- quarto ano. Estão no quarto ano. Porque estagiários são universitários também, exato. né? Pode Tá bom, ser. tá É porque bom. eu acho que eles abandonaram no meio Mas do você caminho. tem Entendi. Você tem uma só. Uma ajuda. Tá. E um Pode pulo. Isso, Tá bom. pular E um uma pulo. e uma ajuda. Então vamos começar, Álvaro? O Álvaro vai fazendo as perguntas e aí, Jean, vamos pro show da lesão. Bora lá então. Pode soltar a produção. Show do Lesão nesse momento pra vocês com o Jean Oddi. Jean Oddi, quais são o menor e o maior país do mundo? A. Vaticano e Rússia. B. Nauru e China. C. Mônaco e Canadá. Ou D. Butão e Peru. Conhecimentos gerais mesmo. A. Letra A, Vaticano e Rússia, tá certo disso? Posso perguntar? Não, posso responder. Sim. Tô certo não, nunca tô certo de nada, né? Mas eu respondo. Mantenha a letra A. Sim. Resposta correta, produção? garoto, já, cara, olha, pronto, começou já não tirando serei, então tá onda. maravilhoso. Mas Já no não final será. você pode sair negativo, né? Porque tem a pontuação Ah, final. bola, eu não gosto dessas coisas. Ainda Aí eu já tem, não... tem esse pequeno detalhe. Próxima questão. Vamos lá. O personagem Pateta ficava extremamente nervoso e transtornado em qual situação? A. No trabalho. B. No trânsito. C. Nos jogos de futebol. Ou D. Quando falam do favorecimento do VAR ao Palmeiras. É a alternativa B de bola. A alternativa B de bola. Tem certeza que não é a D? Tenho certeza absoluta. Você vê que eu passei batido, né? Pela alternativa. Vocês queriam alguma referência alternativa, eu passei batido. Mas pode ser talvez a referência B também ao trânsito da Islândia, né? Que ah, deixa extremamente nervoso. Vocês talvez tivessem pesquisado e já soubessem disso, né? É isso aí, alternativa B de Letra bola. B, então, a resposta do Jean. Vamos à resposta. Letra B, Ó. no trânsito. Que maravilha. hein? Jean até agora 100% de aproveitamento. Terceira questão. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Letra A, Neolítico. Letra B, Paleolítico. Letra C, na Idade Média. Ou letra D, no primeiro Corinthians e Palmeiras? Agora sim, eu acho que as alternativas são meio óbvias, né? As mais possíveis. Eu sou ignorante nesse aspecto, digo. E por isso eu quero testar os nossos estagiários. Os nossos estagiários. Olha lá, que já levam a mão. A reação do estagiário já não é já animadora. já desanimou. Mas o Luiz pode ser também, né? O Luiz pode ser também. Eu confio Dan e no Luiz. Aí eu confio em... O Dan já passou a responsabilidade. Olha, eu não confio Luizão, tanto. em qual você... Eu sou ignorante em vários assuntos e esse é um deles. Estamos bem de estagiário aqui. Vamos na sorte dos estagiários, então. Você chutaria em qual, Luiz? Olha, eu estaria na A. Que eu nem Chutaria lembro na A, e qual é, você, Dan? sinceramente, eu tô indo pra sorte. Tô Não, eu deixando me confio levar. no Luiz. O Luizão falou, é A. O chute bora. dos estagiários, então, na letra A. O Já Ju- você confia Só um neles? detalhe que o Dan tinha obrigação de saber, um cara formado em história, né? Então, mas aí... É sério isso? Não, mas eu tenho uma Não, defesa. você tava. Não, agora, cara, isso aqui. Eu- Você podia ter pelo menos pesquisado a pergunta antes, então. Mas as perguntas são novidade para os estagiários. Mas eu tenho uma defesa. Eu sou formado em história. Isso é pré-história. É antes da minha formação. Ah, entendi. é antes, Beleza. entendi. E aí, já você vai confiar nos estagiários? Será que porque assim, eles foram de uma contundência em relação à ignorância que eu tô quase indo na alternativa B. Mas não, tudo bem, vamos dar moral para os Vai estagiários. junto com Vamos o bonde. junto, vamos Letra A, Neolítico. Resposta... Letra B, Puta Paleolítico. vida, cara, ainda falei que Rapaz. ainda falei que eu ia pro Paleolítico. Vou estudar mais. Bom, mal orientado pelos Mal orientado. estagiários, O que é o Jean errou a O primeira que é uma questão. vergonha pra gente do Olé do Brasil. O que é uma vergonha, A né? pessoa vem confiando e tudo, mas enfim. Vamos lá. Primeiro erro do Jean no show do Lesão. Vamos para a próxima Jean questão. tem direito agora só a um pulo. Só um pulo. Qual o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia? Letra A,
São O muito Senhor palhaços, dos Anéis. viu, cara? Letra B, Dom Quixote. Letra C, O Pequeno Príncipe. Ou letra D, Cabeça Fria, Coração Quente. Quantas perguntas são no total? Cabeça Fria, Coração Quente, eu acho que ainda não deu tempo, mas pelo que tá acontecendo, provavelmente é uma questão de o quê? 3, 4 meses? Pelos acontecimentos atuais. Isso, por essa exaltação do Abel Ferreira e pela própria visibilidade que os técnicos brasileiros têm dado a ele com as críticas que fazem, acho que Cabeça Fria, Coração Quente chega lá num 6, 7 meses. Mas... peraí, essa é a quarta pergunta, é isso? Essa é a quarta pergunta, você ainda tem direito a um pulo. Você pode pular essa, se você quiser. Peraí. O grilo tá... O Senhor dos Anéis, Dom Quixote, O Pequeno Príncipe. Assim, não é possível que já tenha dado tempo do Senhor dos Anéis virar o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. Os outros dois clássicos... B de bola. Letra B de bola, Dom Quixote. Produção, a resposta está... garoto! Cara, O homem fera, tira bicho. onda. Garoto. Antes da gente passar para a próxima questão, Jean, qual a tua opinião sobre o Abel Ferreira? Cara, o Abel, eu acho que assim, ele tá acrescentando demais ao futebol brasileiro, cara. E não tô falando só do que ele faz no Palmeiras, não. Eu tô falando do que ele expõe em relação ao que acontece no futebol brasileiro. E que, de alguma maneira, o próprio Vitor Pereira também tem falado, quer dizer, com outro... Claro que com outra propriedade, porque está muito menos tempo, né? Com menos moral, evidentemente, porque não fez tudo que o Abel fez, mas eu acho que assim, cara, o Abel é a glória. É engraçado que a gente vê até alguns criticarem muito o Abel, mas o Abel, teoricamente, é a glória daqueles caras que sempre defenderam a importância da tática no futebol, a importância da preparação, do estudo do adversário, das alternativas, do trabalho, enfim, que a gente imagina como um trabalho tático importante. Mas não só, né? Quer dizer, também um trabalho mental, uma força... Então, eu acho que há pouco a se falar, a se criticar sobre... o trabalho do Abel Ferreira. Para mim, esses são os exageros, que ele exagera demais mesmo na beira do campo. Mas tirando isso, cara, eu acho que tem pouca coisa para se criticar. Outro dia no Linha, inclusive, ele estava dando a entrevista, a gente estava assistindo, e aí eu virei pro Calçado e falei, cara, pô, esse cara podia falar uma merda de vez em quando pra gente... Porque tá parecendo que a gente virou fã-clube do cara, tá? A gente só faz elogio, né? Eu mesmo é o Calçade, o Birner, o Bertozzi. A gente só faz elogio, mas é porque realmente ele tem merecido muitos elogios. E é uma loucura ver o quanto ele tá incomodando técnicos brasileiros que, né, não têm conseguido já há um bom tempo fazer um bom trabalho ou que nunca conseguiram, o que é pior. Então, assim, acho que é importante. E tomara que as coisas que ele tem mostrado, as aulas, como diz o Mano Menezes, que ele tem dado, sejam de alguma maneira absorvidas por boa parte dos técnicos brasileiros. Sensacional. Vamos para a próxima questão do show do Olezão. Milão possui uma lei peculiar, Jean Oddi, que exige que as pessoas A. torçam somente para times locais, B. sorriam o tempo todo, exceto em funerais e visitas a hospitais, C. não pendurarem toalhas para fora da janela, ou D, incluam Adriano Imperador em suas orações. Ainda bem que eu não pulei a outra, porque se eu errar essa, sei lá, pode até ser que eu erre, mas eu vou ficar bastante surpreso com a informação que eu vou receber, tá? A alternativa C. Alternativa C, não pendurarem toalhas para fora da janela. Produção, a resposta está aí? Errada! Cara! Olha lá a informação. Sorriam o tempo todo, exceto em funerais e visitas a hospitais. Não é possível, As cara. toalhas Olé. são em várias cidades, mas em Milão não tem essa... Que loucura, cara. Não é possível que existe uma lei falando para as pessoas sorrirem. Eu vou... Depois, ó, vocês me aguardem que eu vou pesquisar isso, vou entrar no STJD. Senão vai ter recurso. Se for o caso, vai ter recurso, Nós tá? estamos tendo recurso agora, todo o programa tá difícil. Vocês aguardem. Olé Open Bar também é cultura. Temos a última questão? Temos a última. A última
última Na questão. verdade, ele não pulou nenhuma, né? Mas é que eu queria saber. Nós temos o quê? Foram 4... Ah, não pulei nenhuma. 4 acertos e... Não, 3 acertos e 2 erros Isso. até agora. Mas eu queria saber essa aí. Eu achei que o Jean ia chegar nessa para ver esse conhecimento do Jean, se ele teria esse conhecimento a Vamos respeito lá, vamos da fazer a década de última. 90. Vamos fazer a última questão. Complete a canção. Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha, letra A. As meninas vão dançar. Letra B. Você vai ter que passar. Letra C. Todo mundo vai passar. Ou letra D. Você vai se jogar. Jean Oddi. Cara, esse é o tipo de Cultura. resposta que se eu errar eu vou ficar envergonhado, tá? Porque é uma cultura muito útil, é o tipo de cultura que a gente tem que valorizar. Década de 90, você acompanhou muito o El Chan. Eu vi, certamente eu vi muito isso é a dança da cordinha? Exatamente. Olha lá, tá vendo? Mas não é o suficiente. Eu saber que se trata da dança não, da não, cordinha não é o Você suficiente. tem que saber qual Tá é. bom. Então, é que tem uma pegadinha aí, porque no momento que vocês colocam você vai ter que passar e todo mundo vai passar, isso me leva a crer que seria uma das duas alternativas. Porém, esse tipo de música gosta muito de se referir às meninas. Então eu fico numa dúvida daquelas né, pesadas mesmo e vou em As Meninas... Não, puta merda, né? Não é. Canta, não é. Jean. Canta que facilita. Pode cantar aí. se Sem você vergonha Então, mas nenhuma. eu não sei. Debaixo da cordinha, eu não sei. Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha. Você vai ter que... Eu acho que tá falando, eu vou lhe ensinar, você vai ter que passar. Hã? Letra B. Jean Oddi escolhe a letra B. Produção, a resposta está aí. Garoto, você me ajudou. Análise semântica. É semântica, exatamente. Se ele vai lhe ensinar, você vai ter que passar. Com certeza, os Contabilista grupos, né, o italiano, Chan como- pensa muito nisso na hora de criar a música. Eu vou ver a semântica aqui, a Eu não flexão tenho a menor verbal. dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Como é que fala jacaré em italiano? Eu acho que é cocodilo. Eu acho, mas não tenho certeza. Podemos dar um Google? Podemos. Vamos dar um Google. É porque eu achei que você ia falar que você era praticamente o jacaré italiano na época dela. Não é o caso. Eu não quero deixar com a informação errada, né? Então, mas eu tô sem Tudo bem, né? Você acha essencial essa informação? Jacaré em italiano. Aí ele veio... Alligatore. 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 É que eu... Qual foi o balanço, então, de Jean Oddi no show Não, do a Lesão, última Serginho? não contemplamos. Mas eu quero deixar que eu tô certo. É que eu coloquei jacaré e eu falei o crocodilo é cocodrilo mesmo, como eu falei. Cocodrilo. Tá. Acertei mais essa, quero deixar claro. A não ser que jacaré e crocodilo sejam coisas diferentes. Eu também não tenho muita certeza. Você também... Vou te falar, esses estagiários... Os estagiários hoje... No mundo animal, acho que eles são da mesma Prima, turma ali, mas prima. Mas Vamos. então foram 3 acertos e 2 erros? Exatamente. Então vamos agora multiplicar os acertos do Jean. Foram 2 erros? 2 erros. Poxa, eu achei que era um só. É acertos agora? Agora os acertos. Você errou do... Eu errei com os estagiários. E depois é da Itália. Da lei de Milão. Inacreditável errar essa, né? 0,2. Então, são 3 vezes 2, 6 pontos. 6 pontos. E agora para os erros, Jean. Eu não... tá bom. Puta merda. Então eu multipliquei baixo, né? Ixi, precisava tirar um aqui, é isso? Mas aí é sacanagem, né? Vai tudo na sorte. O mérito... Cadê a meritocracia do show do... Do show do Lesão. Toma essa. É isso, né? Minha letra, zero dúvidas. Garoto. Olha só, 6 menos 2 então, né? 4 pontos. 4 pontos. Finaliza o show do Lesão com 4 pontos. Tá Jean bem, É uma boa embora você pontuação. ache que é pouco, né?
Porque tem muita gente que tá negativa. Tem gente que se ferrou bastante nessa tiradinha de papel. Que bom. Então. 3 acertos, imagino que deve ser meio que uma média, né? Mas tudo bem. Mauro Betting e Daniela Boaventura que digam. Eles negativaram, é isso? Negativaram e muito no show do Olezão. Jean Oddi foi muito bem. E para finalizar o nosso papo agora, Olé on Fire. Isso, que é o momento, a gente faz o show do Olezão só para dar aquela preparada para você responder algumas perguntas, e agora são perguntas um pouco de gosto duvidoso, mas também não são nada sério, não. Mas é só pra gente terminar de uma forma mais feliz. O Dan até balançou os braços aqui, igual um boneco de posto, é porque a gente coloca um efeito estilo Hermes e Renato, que a gente adora também, e que gravam aqui também. Eles gravam aqui agora? Aquele novo, é isso? Somos vizinhos de estúdio agora. E aí a nossa vinheta também é homenagem. Muito bonito o nosso Olé on Fire. Então, vamos começar, né, Albert? Vamos lá, primeira questão, Olé on Fire para Jean Oddi. Lembre só da seriedade na hora da pergunta. Muita seriedade. Jean, viajando para lugares tão distantes e tão frios como a Islândia, fica difícil achar o instrumento do amor? Olha, fica difícil achar um instrumento do amor, até porque essas viagens são muito cansativas, tá? Gostou? Uma pergunta completa pra você. Perfeito. Uma resposta completa, digo. Dan Marques. Jean, Não só pelo frio, portanto. Jean, descendente de italiano, morou na Itália, a gente pode dizer que você já domina ou só arranha o italiano? Eu não domino e nem arranho o italiano. Eu converso, eventualmente, com os italianos. E usa o Google Tradutor aí. E usa o Google Tradutor quando necessário. Luizão, tua vez, Olé on Fire, meu parceiro. Ô Jean, você gosta de experimentar novos sabores ou vai sempre na tradicional comida italiana? Eu te diria que ir a restaurantes italianos é a minha preferência, sim, Luizão. É isso, Serginho. E para finalizar, Jean, amanhã, mais umas férias da ESPN chegam para você. Jean, República Tcheca ou Peru? República Tcheca. Sem dúvidas. Bem demais, Jean. Jean, queria te agradecer aqui em nome do Olé do Brasil, em nome dos meus parceiros aqui. Muito obrigado pela tua participação, foi um papo sensacional e ter você aqui é uma honra, cara. Valeu, amigos. Foi muito legal mesmo, quer dizer, misturando, acho que na dose certa, a gente falando de coisas sérias e falando e zoando também, que é divertido, acho que faz parte, mas foi muito legal mesmo participar. Obrigado a todos vocês. Que bom que a gente conseguiu manter o DNA do Olé do Brasil. Tá vendo, né? Trouxemos informações aí com o Jean, saímos um pouco do futebol para a vida pessoal também. Essa é a intenção. É isso. Pedir pra galera que tá assistindo a gente, né? Dar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, dar aquela força pra gente, porque o Olé Open Bar veio pra ficar. Galera, a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, tamo junto!